Quando eu estava no hospital de Parintins ainda, a assistente social, enfermeiro, médico disseram para minha mãe: mãezinha, sua filha tem 72 horas para resistir. Se não resistir nas 72 horas, não podemos fazer nada. Imagina ali, sem ter aonde tu deitar, sem ter um local para você ficar. E vai tomar um remédio, e o remédio não chegava, então uma loucura realmente, né? Uma loucura. Na verdade, a Covid, como eu te falei, ela vinha fazendo epicentros em vários locais do mundo e no Amazonas não foi diferente. Quando o epicentro da Covid foi Parintins, nós tínhamos quase 200 pacientes internados no hospital precisando de oxigênio. Foram vários, às vezes a gente fazia durante o dia 5, 6 remoções por dia. Era uma coisa meio tensa, porque ali você já sabe que já vai levando um entubado, uma pessoa com Covid, né, já correndo risco também de pegar. Era assim, bastante tenso mesmo aquele momento. A Covid-19 chegou em Parintins, interior do Amazonas, no dia 20 de março de 2020. O município de Parintins, interior aqui do Amazonas, é o primeiro município do interior do estado a confirmar um caso da Covid-19. Esse paciente teria tido contato com pessoas de São Paulo e provavelmente nesse contato aí ele teria sido infectado. Obedecendo orientações da Suzana, Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, nós solicitamos o salvo aéreo, que é uma UTI aérea, para a remoção desse paciente para a capital do estado. Como ocorreu no primeiro caso, em busca de um atendimento mais especializado, pacientes precisaram ser transferidos do município. Todos os leitos de UTI estavam concentrados na capital Manaus e o colapso na rede pública e privada de saúde fez com que centenas de pacientes com a Covid-19 fossem transferidas do Amazonas para outros estados. A medida foi tomada para desafogar uma enorme fila por leitos que não parava de crescer. No maior município do interior do Amazonas, o Hospital Regional Jofre Cohen viveu seu pior momento no início de 2021. Além da população local, a unidade também atende os municípios vizinhos. Por causa da pandemia, o hospital fez mudanças em seu prédio e algumas salas foram adaptadas para comportar mais leitos. Mas isso não foi o suficiente. Os casos de Covid não paravam de subir e, com a necessidade de novas internações, centenas de pacientes foram removidos para outras unidades de saúde. Quando o epicentro da Covid foi Parintins, nós tínhamos quase 200 pacientes internados no hospital precisando de oxigênio. Então, nós tivemos um hospital ampliado em seu quantitativo de leito, quase triplicou, e nós tínhamos todos esses pacientes utilizando o oxigênio em volumes altíssimos. Para uma cidade de mais de 100 mil habitantes, o quantitativo de leito que nós tínhamos era suficiente para normal, para o nosso dia a dia normal. Mas como a pandemia foi uma coisa atípica, nós não conseguimos suprir essa necessidade. E nós tivemos que fazer a transferência, porque naquela época nós não tínhamos UTI em Parintins. O estado ele detinha em sua capital o serviço de alta complexidade. E muitos pacientes eram de alta complexidade e precisavam dessas remoções. Porém, o estado tinha entrado em colapso. Do primeiro caso, em março de 2020, até a última remoção, em setembro de 2021, o município de Parintins realizou mais de 300 remoções de pacientes com a Covid-19. A maioria dessas operações aconteceu no início de 2021, quando os pacientes da ilha foram removidos para hospitais de Manaus, Belém do Pará, Natal, no Rio Grande do Norte, e Campo Largo, no estado do Paraná. Foi uma mega operação, levava o paciente em ônibus com balas de oxigênio para o aeroporto, e a gente tinha que estar de olho com aquele paciente com alto fluxo. Chegavam os aviões da Força Aérea Brasileira,
levava aqueles pacientes, porque já tinha paciente sentado esperando o leito e nós não tínhamos leito disponível. Então, a gente encaminhava o paciente à tarde, mas de manhã a gente já precisava fazer nova remoção, porque a todo momento chegava pacientes que precisavam de leitos. Nos corredores do hospital, os assistentes sociais tentavam convencer os pacientes e as famílias para que aceitassem a transferência. Tinha muitas famílias que no primeiro momento não aceitavam. Então era uma conversação junto com o serviço social e a psicologia também. Então, a maior resistência deles, por que eles não aceitavam? Às vezes o medo de ir para outro estado, até que quando era para Manaus eles ficavam mais tranquilos, né? Que eles falavam que era mais perto. Mas quando era para outro estado, eles já se esquivavam por medo de, se caso o paciente tivesse a óbito lá, não conseguisse fazer o translado de volta para Parintins. Mas a gente fazia de tudo. O serviço social, ele praticamente insistia para que esse paciente fosse, né, buscar essa melhoria no outro estado. Então, praticamente a gente exigia, olha, vamos ter fé, vamos mandar ele que ele vai voltar vivo, a gente precisa ter fé. E então, com essas palavras, a gente convencia muitas famílias, né? A Central de Resgate de Parintins, além de atender outras ocorrências do município, é também a responsável por transportar os pacientes do hospital ao aeroporto. A gente lidava com muita gente de todas as cidades, vinha de Inhamudá, Barreirinha, de Terra Santa, de Faro, Faro e Terra Santa são outros estados, né? Então a gente lidava com Covid de todos os lados, fora os interiores, que as lanchas não paravam, né, de trazer pacientes. Foi um momento assim muito difícil, até porque a gente nunca tinha feito, né, tantas remoções em um dia só, né? Às vezes a gente fazia durante o dia 5, 6 remoções por dia. Era uma coisa meio tensa, porque ali você já sabe que já vai levando um entubado, uma pessoa com Covid, né, já correndo risco também de pegar. Era assim, bastante tenso mesmo aquele momento. São situações que, graças a Deus, a gente conseguiu mandar todinhos que foram para o aeroporto e ser encaminhados para outros estados, né, tanto para Manaus, Paraná, Belém. Então, o nosso trabalho só acaba quando ele está dentro do avião, já sem a nossa prancha, sem ele já lá no cantinho dele, já ligado nos equipamentos da aeronave. Então ali acaba o nosso serviço e a gente retorna, né? O Sistema de Transferências de Emergências Reguladas da Secretaria de Saúde do Amazonas é quem seleciona os pacientes para as remoções. Quando nós não conseguíamos mais manejar o paciente aqui, nós solicitávamos o TFD para esse paciente, que é o tratamento fora de domicílio. E no início da manhã, os médicos do estado eles fazem a regulação para onde os aviões UTIs vão ser enviados. No início da manhã, normalmente a gente tinha a resposta de que o avião ia ser enviado para cá, ou se ele tinha sido selecionado para algum outro município e por alguma intercorrência não foi mais, acabava vindo para a gente. E nós tínhamos um período, às vezes, de 3 horas, 6 horas ou até mesmo de 1 hora, quando acontecia uma intercorrência em outro município, da gente organizar, chamar o resgate para levar o paciente ao aeroporto e organizar toda a equipe de drogas, de sedações, de equipamentos para enviar o paciente. Devido à falta de leitos, além dos casos graves, a lista do sistema passou a incluir nomes de pacientes classificados como intermediários. Durante o colapso de 2021, o médico Paulo Roberto foi o responsável por organizar a fila para as transferências de Parintins. Foi no segundo surto, quando o aparecimento da variante Delta da Covid, né? No segundo ano, em que apareceu a variante Delta, que surgiu aqui no Amazonas mesmo, e que pegou a todos de surpresa, porque tudo que se sabia e que se conduzia do primeiro surto, né, no ano inicial, já não valia nada. Foi o pior momento da fila do surto? Foi. Porque os pacientes evoluíam de maneira muito mais rápida, muito mais grave, né? E a efetividade dos tratamentos implementados já não respondiam tanto como da primeira vez.
Então, nisso surgiu um número muito grande de pacientes que precisavam de suporte intensivo. Nós tivemos oportunidade de fazer remoções quase que diárias para Manaus. Teve alguns dias de problema. Nós ficamos com 12 pacientes internados e em ventilação, precisando ser removido para a UTI, e não conseguíamos remoção, porque o surto se generalizou por todo o estado. Foi uma situação realmente calamitosa. Aí nós começamos a ter, nesse período de maior pico, as remoções com o suporte da Força Aérea Brasileira. E foi um período muito complicado. A fila era grande. Muitos pacientes em estado grave esperavam dias para serem removidos do Hospital Geoffrey Cohen. Teve algum período que pacientes graves tiveram que esperar algo acima do que a gente desejava. A gente não esperava nunca ficar com mais de 8 pacientes entubados. Teve dia que a gente teve que entubar 12 pacientes, né? Passar mais de 24 horas com 12 internados e vários graves já com indicação de serem entubados também. Então a gente esperou alguns dias, alguns pacientes tiveram que esperar acima do que se poderia desejar. E dentro esses eu creio que ocorreram pode ter ocorrido alguns óbitos, que de pacientes que realmente estavam muito graves, que a gente imaginava o seguinte, mesmo numa UTI, provavelmente não teria um desenvolvimento satisfatório. Muitas famílias procuraram a Defensoria e o Ministério Público, que moveram na Justiça diversas ações para que os pacientes fossem transferidos. Quando tinha essas ações judiciais, eles não só levavam pacientes entubados, eles levavam pacientes gravíssimos. E nós ficamos uma vez, se eu não me engano, com 11 ou 16 pacientes precisando de remoção, que foram feitos através da Justiça. Nós não tínhamos capacidade nem de espaço, muito menos de profissional para atender toda aquela demanda. Maria Ivanete é professora nessa escola municipal. Tá? O próximo você vai fazer. Isso que é estudar espaçamento nas palavras, certo? O que essas crianças representam para você? Ai, muita coisa. Muita coisa mesmo assim, no sentido de que tu olha para cada um, tu tá querendo assim fazer um trabalho que eles vão evoluir, porque nós sabemos que não foi fácil 2 anos, né, assim, então eles sentem aquela dificuldade. Seu olhar vago e logístico. Vamos, muito bem, agora vamos para a palavra paizinho. Quantos alunos são? Nesse são 33 e ali na outra turma são 25. São 2º, 3º ano. Essa turminha aí. Aqui é a minha sala, era só quando ele tiver chapa. Eu fico antes do recreio aqui. Essa daqui também. E essa daqui é menor. Aqui fica 24, 25 alunos aqui nessa sala. Entendi. Foram deixando material, né, seu? A professora de 59 anos foi uma das pacientes com a Covid-19 transferidas de Parintins. Durante a pior fase da pandemia, Maria Ivanete aceitou embarcar para Natal, no Rio Grande do Norte. Seu pai. Tchau, até amanhã, obrigada. Tchau. E o meu caso, assim, foi mais grave no sentido, porque eu comecei a sentir e foi ficando só para mim, não comentava. Eu comecei com aquela tosse, né, que é uma tosse agoniante. E quando foi um certo dia, a minha filha, né, foi lá no quarto comigo e viu que eu não estava bem. Foi que ela me levou, né, lá no bombódromo. E quando eu chego lá, o doutor que me atendeu, ele começou logo a fazer os exames, aí a minha saturação estava muito baixa. E aí ele disse, eu vou lhe encaminhar para o Geoffrey porque você não está bem. Imagina ali, sem ter aonde tu deitar, sem ter um local para você ficar. E chovendo, né, aquela coisa agoniante. Aí ela pegou, aí vamos ficar aqui. Aí foi passando a hora, foi dando 6 horas e eu ali sentada.
e vai tomar um remédio, o remédio não chegava, então uma loucura realmente, né? Uma loucura. Maria Ivanete passou pouco mais de uma semana internada no Hospital Geoffrey Cohen, em janeiro de 2021. A família teve dificuldades para entender como a transferência seria realizada. Eu sabia que era para Rio Grande do Norte, não tinham mais informações. Aí eu falei para ela, mãe, você quer viajar? Ela falou, eu quero viajar. Minha filha muito já debilitada. E aí eu falei, então você vai viajar. E não se preocupe que eu vou estar junto da senhora, eu vou fazer o possível para ir e ficar perto de você. E aí foi que tudo aconteceu quando falaram assim, olha, estejam preparados porque na segunda-feira, isso no domingo, na segunda-feira, a qualquer hora e momento pode viajar. Não tinham muitas informações de qual seria a cidade ao certo, qual o hospital, não tinham muitas informações em relação a isso. Assim, não pode ir acompanhante, não vai acompanhante, é isso, aquilo. Nunca te explicava assim com detalhe, olha, vocês vão assim, e naquela agonia de vai faltar oxigênio, e eu e o outro colega, que era um enfermeiro que estava lá nesse momento já, né, no quarto, a gente dividia, né, uma bala que a gente fala, né, do oxigênio, controlando. Quando o meu sobrinho dizia, tia, eu vou aumentar, quando ele via que não aumenta, deixa ficar assim que dá para aguentar, né? Porque eu pensava, vai, aumenta, eles estão falando que vai acabar, e aí, vai morrer quantas pessoas, né? Então foi assim, na minha opinião, foi muito difícil. No dia 25 de janeiro de 2021, Maria Ivanete e outros 12 pacientes deixaram o hospital de Parintins. Após 4 horas de voo, o avião pousou na capital do Rio Grande do Norte. Os 13 pacientes foram levados para o Hospital de Campanha de Natal, instalado em um hotel de praia da cidade. Eu nunca imaginava ter que sair da minha cidade para fazer um tratamento lá numa cidade maravilhosa, né? Mas foi difícil. Quero até chorar. Foi muito difícil, né? Ficar longe da tua família. Eu perdi meu pai e minha mãe em 2018, um pertinho do outro, né? Meu pai morreu em setembro, minha mãe em novembro. Eu chorava lá, eu chorava muito porque eu pensava na minha família, porque, né, a gente mora aqui, né? Tem as minhas irmãs, eu só tenho uma filha, agora que eu tenho neto, né? Mas graças a Deus deu para minha filha ir, e eu me senti mais forte lá, porque ela não entrava, mas ela ia lá pela praia, né, de lá, eu ficava aí, eles me levavam na janela, né, para eu dar tchau para ela, né. Graziela desembarcou em Natal um dia após a chegada de sua mãe. O acesso ao hospital de campanha era restrito, e era da areia da praia que ela conseguia ter contato com Maria Ivanete. Tchau pro pessoal. Foram 16 dias no Hospital Potiguar, até Maria Ivanete voltar a Parintins no dia 5 de fevereiro. Não é fácil deixar tua família, tu ir embora. E eu lembro quando eu ia no ônibus que passou ali, eu chorava muito, chorava mesmo, né? Além da agonia, eu chorava, mas ao mesmo tempo pedia força de Deus, né, para que eu ficasse boa para voltar, né? E graças a Deus, assim, eu voltei. Fui para Natal porque estava doente, né? E eu até digo para minha filha, um dia nós vamos lá para o passeio. Se Deus quiser, vamos se organizar e vamos lá. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Eu tinha esquecido mesmo do horário. As crianças estão aí? Posso acompanhar? Pode. Alexandre, Paulo? Quem que mora aqui contigo? Mora eu, meus filhos, meu irmão, no quarto dele para ali, minha mãe que vai chegar, meu pai e meu outro filho maior que eu. No início de 2021, Alciara foi internada em estado grave no Hospital de Parintins por causa da Covid-19. A dona de casa, de 27 anos, testou positivo para a Covid ainda no final de 2020 e ficou quase um mês tratando a doença em casa. Fiquei muito nervosa por conta do meu filho ser asmático, meu filho de 11 anos ser asmático, e isso foi me dando bastante medo. E nesse período que eu estive em casa, eu costumo dizer que eu não fui para não deixar meu filho sozinho em casa.
Mas, na verdade, eu creio que meu filho estar comigo foi um livramento. Porque se ele não estivesse em casa, eu teria ido para o hospital. E na falta de oxigênio que estava, eu não teria resistido. Foi muito agoniante desde o primeiro princípio, que já foi afetando logo a minha respiração. Foi um processo de hemorragia, um processo de falta de ar, muita febre. Foi tudo muito complicado, muito complicado mesmo. No dia 29 de janeiro, Alciara deu entrada no Hospital Geoffrey Cohen com insuficiência respiratória. Eu já estava impossibilitada de praticamente tudo. No hospital fiquei debilitadíssima, no hospital fui pro fraldão, no hospital não pude mais andar, no hospital eu fiquei só Jesus na causa. E depois desse período, a assistente social de plantão chamou a minha cunhada que foi comigo e disse, olha, precisamos falar com a mãe ou com o pai da paciente, que o estado dela é muito delicado, é gravíssimo e não temos assim uma expectativa para ela. Então a gente já pediu a remoção dela para ver se a gente consegue uma remoção o mais rápido possível, porque aqui em Parintins, no hospital que ela está, não temos condições de entubá-la. E quando eu estava no hospital de Parintins ainda, a assistente social, enfermeiro, médico disseram para minha mãe, mãezinha, sua filha tem 72 horas para resistir. Se não resistir nas 72 horas, não podemos fazer nada. A dona de casa já estava em estado grave e passou apenas 2 dias internada no hospital de Parintins. No dia 31 de janeiro, ela e mais 12 pacientes foram removidos até o aeroporto Júlio Belém, onde embarcaram em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Os 13 pacientes de Parintins viajaram mais de 4 horas até o Paraná, no sul do país, onde ficaram internados no Hospital do Rossio, na região metropolitana de Curitiba. E de todo esse processo de coronavírus, eu só fiquei com um probleminha na coluna. Mas a gente resolve. Desde o primeiro caso de Covid, Parintins realizou 355 transferências de pacientes. Foram 150 em 2020 e 205 em 2021, de acordo com dados do Hospital Regional Geoffrey Cohen. Do total, 303 pacientes que foram transferidos retornaram ao município e 52 pacientes não resistiram à doença. Foi o caso do artista plástico Júnior de Souza, referência na construção de alegorias para o Festival Folclórico de Parintins, a maior festa cultural do Amazonas e patrimônio cultural brasileiro. Júnior de Souza era do grupo de risco e acabou infectado pela Covid-19 no início de 2021. Ele também foi transferido para Campo Largo, no Paraná. Meu pai ele passou por uma cirurgia de coração em 2018. Ele fez 3 pontes de safena. É um problema hereditário mesmo, porque meu pai tinha 51 anos. Parece que foi num piscar dos olhos que as coisas pioraram, né? E aqui foram 11 dias internado, ele passou no Geoffrey Cohen. Mas como ele era do grupo de risco e os médicos sabiam dessa questão, a tendência natural era encaminhar ele para uma especialização, né? E aí meu pai ele entrou bem, entrou andando no hospital, ele sempre foi um cara muito forte, né? Mas aí foi se abatendo e já não era mais a mesma fisionomia, mas nunca se entregou, né? Ele nunca se entregou e aí apareceram oportunidades de viagem, de transferência. Mas Júnior de Souza recusou as primeiras propostas para ser transferido. Nas viagens com os aviões da FAB, era permitido apenas o embarque dos pacientes, sem a opção de levar um acompanhante. O meu pai ele só queria ir se minha mãe fosse. Isso foi um problema muito grande. E aí teve a primeira viagem que foi para Belém, ele não quis ir. Teve a segunda viagem que foi para Natal, ele não quis ir, mesma situação, durante esses 11 dias aqui em Parintins. Eu sabia que a situação dele colocava ele numa situação de risco, pelo fato dele ser cardiopata. E como o vírus é uma coisa que acontece dentro do corpo, a gente não sabe o que está se passando, né? E aí minha mãe conseguiu convencer meu pai e eu fiquei feliz, porque ele até então estava irredutível com relação a viajar sozinho, né? E aí aquele processo todo é uma situação assim que eu acho que marcou para sempre, não só minha vida, mas eu acho que a vida de todo mundo, né? Que passou por isso. E meu pai saiu andando
do ônibus, claro, com auxílio de oxigênio, que era padrão, né? Mas saiu andando e caminhou andando sozinho praticamente para o avião. E aí, exatamente no dia do aniversário dele, ele foi transferido dia 31 de janeiro. Algumas horas antes da viagem, a família ainda comemorou o aniversário de Júnior de Souza no Hospital Geoffrey Cohen. Após o desembarque no Paraná, a família do artista plástico teve problemas de comunicação com o Hospital de Campo Largo. Foram 6 dias sem atualizações sobre o seu quadro de saúde. A falta de informações fez com que Pablo viajasse para o sul do país, onde acompanhou de perto a internação de seu pai. Ao chegar em Curitiba, Pablo foi informado que o quadro de saúde de Júnior de Souza teria agravado e ele precisou ser entubado. Não era dia de boletim, esse dia que eu cheguei em Curitiba, mas a médica falou que era para mim lá, já como eu estava chegando, e aí explicou tudo direitinho, o processo, por que foi entubado, que eles achavam que meu pai já tivesse... Na realidade, eles falaram que meu pai estava em processo de cicatrização, né? Mas ao mesmo tempo surgiram outros problemas no pulmão dele e que levaram a essa questão dele ser entubado. Eu fiquei numa pousada ao lado do hospital, né? E aí os boletins só eram passados de segunda, quarta e sexta, né? E aí eu recebia direto do médico que estava fazendo o tratamento, né? O boletim era passado, entrou numa linha de não haver melhora, né? Sempre era a mesma coisa, ainda está precisando de ventilação mecânica, e aí quando ele começar a melhorar, quando o pulmão começar a reagir, a gente vai fazer o processo de extubação. E aí a gente entrou num ciclo onde já começou a lidar com outras coisas, além do vírus, a bactéria, né? E aí apareceu uma primeira bactéria que foi controlada, apareceu outras questões, foi controlada, e começou a caminhar um pouquinho para problemas no rim, também foi controlada, e até que chegou um boletim que eu recebi sexta-feira, eu lembro exatamente. Era um boletim que eu esperava que fosse ser bom. E aí eu recebi um boletim que o médico falou assim, que infelizmente ele tinha piorado de uma forma que ele não esperava e que eles iam tentar mudar os antibióticos para ver se tinha uma resposta do corpo. Então, para mim, aquele boletim era algo que eu não esperava, que eu imaginava que ele ia se manter assim nessa melhora. A gente, apesar de viver uma situação crítica, a gente acredita, né? Mas na segunda-feira, dia 1º de março de 2021, após 30 dias internados no Hospital do Rossio, Júnior de Souza não resistiu e morreu aos 51 anos. O artista plástico deixou a esposa, 3 filhos e um grande legado. Meu pai ele trabalhou tanto em Garantido como Caprichoso e deixou contribuição nos 2 bois, né? Garantido e Caprichoso. A maior parte da vida dele foi no Garantido, mas teve a sua parcela de contribuição com o Caprichoso, né? É uma pessoa assim que a gente até hoje sente muita falta, né? É inevitável, a gente só aprende a conviver com essa saudade, né? Eu acho que a nossa força é dar continuidade naquilo que ele não teve tempo mais, né? E é isso que a gente vem fazendo. Esse é o nosso afago, é dar continuidade na história, preservar a memória dele, de fazer aquilo que, se ele tivesse em vida, ele gostaria que a gente fizesse, né? E Pablo executou o último projeto do seu pai, um documentário contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura do governo federal. Eu costumo falar que foi o último projeto que ele executou em vida, né? A Lei Aldir Blanc surgiu para ajudar os artistas durante a pandemia. E o meu pai foi uma das pessoas que foi beneficiado, né? Ele se propôs a fazer um filme documentário, né? Explicando como é que é o processo construtivo dos espetáculos de arena do Festival de Parintins, né? E aí, depois do que aconteceu, eu mantive contato com a minha família, eu disse para eles que havia necessidade da gente dar prosseguimento nesse legado. E é mais um dos legados que ele deixou que a gente tem muito orgulho de ter executado, né? Naquela questão de preservar a memória e de continuar de dar continuidade no trabalho que ele deixou, né? Isso para mim é motivo de orgulho. E eu quero que você que está assistindo, que isso sirva de inspiração, porque essa festa precisa continuar. Essa festa é sua, é do povo de Parintins.
Parintins perdeu 360 vidas com a Covid-19. Em setembro de 2021, o município recebeu suas primeiras unidades de terapia intensiva. Com a chegada dos leitos de UTI e o avanço da vacinação contra a Covid, Parintins zerou o número de transferências de pacientes com a doença.